Meu Deus do céu, caiu um avião do meu vizinho! Eu estava aqui no SBT escrevendo uma reportagem sobre um outro assunto, quando por volta de 1h30 da tarde minha chefe me liga e fala: para tudo que você está fazendo, porque caiu um avião e você precisa ir para lá. Foi em Vinhedo, aqui no interior. Até então a gente não sabia se era um avião de pequeno porte, um avião maior. Então a gente foi acompanhando as notícias no caminho aqui da sede do SBT até Vinhedo, e nesses 40 minutos a gente estava meio que às cegas, não sabia a dimensão do que tinha por vir. E nosso carro já na estrada, pelo caminho, já começou a acompanhar aquela fumaça mais escura que tomava conta do céu. E chegando lá no local do acidente, o que mais me chamou a atenção foi o desespero dos moradores daquele condomínio, que não sabiam se realmente a aeronave tinha atingido algum familiar, tinha mãe de morador ali, que acamada dentro de casa, tinham crianças. Acabei de conversar com uma moça que estava desesperada. Deixa eu só dar uma chegada aqui para o lado, porque tem mais um caminhão de corpo de bombeiros chegando. A moça estava desesperada porque ela disse que o irmão dela estava dentro dessa aeronave. Ele veio de Cascavel, ia parar aqui em Guarulhos, e de Guarulhos ele seguiria a Minas Gerais. Disse para ela que minutos antes do embarque, ligou para a irmã dizendo: olha, estou indo aí, a gente vai se encontrar para depois eu poder para Minas Gerais. Ela está muito abalada, tão abalada, que ela teve uma crise aqui, começou a chorar e acabou saindo correndo. Por isso que, lógico, em respeito também ao momento de dor dela, a gente não colocou ela aqui no ar. Mas é um relato muito forte, né, da moça que estava desesperada, queria entrar aqui no condomínio para ter aquela esperança, aquela tentativa de reencontrar com o irmão, mas infelizmente também ela não pôde entrar no condomínio, e as notícias que ela vai recebendo, tanto das autoridades quanto das pessoas que estão lá dentro deste residencial de casas, não são nada animadoras. Durante a cobertura, a gente já ficou sabendo que não tinham sobreviventes ali. Então, já bate aquele desespero, né? Fala, caramba, todo mundo que estava naquela aeronave morreu. E aí as informações foram chegando aos poucos, as autoridades saíam para poder passar um detalhe ou outro, mas o que mais me chocou foi saber que na lista das 62 vítimas tinha uma criança, uma menina de 4 anos de idade. Aquilo ali eu tive que dividir o Rafael Batalha, jornalista, e o ser humano, porque foi difícil processar de que eu estava contando a história de uma tragédia, mas que também entre os mortos tinha uma menininha de 4 anos. A própria queda ali da aeronave foi o ponto de partida para várias denúncias dos funcionários da companhia aérea, que eles sabiam o que acontecia, mas eles não tinham coragem de falar. Márcia, é impressionante, né? Quando eu recebi o conteúdo desses áudios, eu fiquei impressionado com a quantidade de problemas que uma empresa, no caso a companhia aérea Voepaz, apresenta. De acordo aí com o denunciante, são inúmeros problemas que colocam, assim, a vida dos passageiros em risco. A gente sabe, né, que logo que aconteceu o acidente, a gente aqui do Tá Na Hora, que acompanhou tudo de muito perto, né, a gente sabia que tinha algo errado ali acontecendo, mas não sabia que seriam tantos problemas. Um deles é o apelido que os próprios funcionários dão para as aeronaves, né? Uma das aeronaves tem o apelido de Frankenstein, porque ela está toda remendada. Inclusive, em um dos áudios que nós recebemos deste ex-funcionário, ele comenta justamente isso. Esses são só alguns dos problemas que eu consegui lembrar agora, mas tem mais, tem muito mais. Se fizerem um pente fino na empresa, vocês vão ficar aterrorizados. Como que eles brincam de ser Deus. E tem avião lá que a gente chama de Frankenstein, porque ele é um remendo, né? Cada peça é de um avião. Tem avião que a gente apelida de Maria da Fé, porque só voa pela fé mesmo, porque não tem como um avião daquele estar voando em condição normal. Tem avião, né, que a gente apelida também de tá quebrado, poxa, tá quebrado. Esses apelidos vai de acordo com o prefixo, né, do avião. E aí a gente faz essas brincadeiras de associar esses nomes com o prefixo do avião, né? O Frankenstein, o Tá Quebrado e o Maria da Fé. E tem o Pé de Socorro, o PDS, o Pé de Socorro também. Vários problemas. E por aí vai. Então, a pessoa para voar ali, se ela soubesse por trás, né, dos bastidores,
como que a empresa realmente é, como ela trata a questão da segurança e conforto, dificilmente alguém ia se sujeitar. Então eram problemas que já vinham acontecendo ao longo dos anos, mas que os próprios funcionários não tinham coragem de denunciar. E a queda daquela aeronave foi um ponto crucial para começar uma investigação contra a própria Voepass, porque tinha muita coisa errada de acordo com as denúncias, mas que essas informações não chegavam até as autoridades competentes. As caixas pretas foram preservadas, né? Então as autoridades elas conseguiram colher todos os depoimentos da tripulação no momento em que deu uma pane no avião até a queda dele lá embaixo. Então foi constatado que realmente teve um problema no sistema de degelo e era um problema que a falha acontecia, depois normalizava, acontecia, normalizava, e isso foi crucial para que a aeronave caísse e aí vitimando essas 62 pessoas aí. A gente foi fazer a cobertura dias depois do sepultamento do piloto do avião. Era um clima de tristeza terrível, porque era algo muito diferente de um velório, de um sepultamento comum, né? As pessoas que estavam ali pareciam não acreditar que tinha acontecido aquilo, principalmente por se falar numa tragédia que era anunciada pelos próprios funcionários da companhia aérea. Então aquele clima totalmente diferente de tudo, porque eu estou acostumado a fazer cobertura de velórios, de enterros, mas tinha algo especial ali, algo diferente que tomava muito pela emoção das pessoas.